Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Aos inscritos, como sempre, eu peço desculpa aí pela demora para postar os vídeos, mas eu vou colocando os vídeos de acordo com o que é possível eu colocar, tá certo? Eu vou regravar essa toalha, eu havia ensinado ela com o barbante número 4 e a agulha número 3. Eu vou regravar, eu tô fazendo aqui algumas toalhinhas dessa aqui, né, na linha de polipropileno, e vou aproveitar e vou regravar, porque a Simone Veríssimo gosta muito de trabalhar com esse tipo de linha, que é a linha de polipropileno grossa. Eu prefiro mais a linha fina, né, mas ela gosta mais dessa. E como eu tenho bastante dessa linha grossa também, eu vou fazer várias toalhinhas desse modelo de cor diferente, né? Então eu vou aproveitar e já vou regravar, né, a aula aqui pro canal. E aí fica para Simone Veríssimo, um beijo para você. E fica para ela, fica para mim, para quando eu quiser fazer outra vez, para caso eu esquecer. E pode ser que o vídeo também sirva, né, a mais alguém. Eu já trouxe elas pesadas e medida. Tá aqui a balancinha, tá ali a fita. Aqui no vídeo, para ver melhor, eu vou usar esse amarelo, que também é da rainha, só que eu perdi o rótulo dela. Mas, enfim. E esse aqui é a linha azulão, e essa aqui é o vermelho cardeal. Todas as duas são da rainha grossa. E para fazer as duas toalhinhas, eu usei a agulha 1,75. Eu fiz aqui uma rápida anotação. Essa toalhinha ela vermelha, ela ficou na largura ou no diâmetro, né, como você queira. Ela ficou com 38 centímetros e o peso dessa toalhinha vermelha, ela ficou com 61 gramas. A toalhinha azul, ela ficou maior, né, ficou com 40 centímetros e ela ficou pesando 63 gramas. Mas com as duas toalhinhas eu usei a mesma agulha, que foi a agulha 1,75. Então, vamos lá, vou começar aqui a toalhinha. Bom, vamos lá, os materiais. A linha de polipropileno grossa. Essa aqui é a rainha, eu perdi o rótulo, mas é rainha grossa. Vou usar aqui a agulha 1,75. Uma tesoura para o arremate, para cortar o fio. E vou usar um isqueiro, porque esse fio tem que ser queimado. Então, esses aqui são os materiais. Eu vou começar aqui com 6 correntinhas. Você pode fazer o anel mágico se você quiser, mas eu vou fazer aqui 6 correntinhas. Fiz aqui as minhas 6 correntinhas, eu venho aqui na primeira correntinha, entro nela, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu tô esbarrando aqui no suporte, aí fica dando uma tremida aqui no vídeo, mas é difícil fazer e não esbarrar. Então, eu fiz aqui, ficou essa argolinha. Aqui eu vou fazer 8 pontos altos separados por 2 correntes. Vou começar aqui com 1, 2, olha eu batendo na câmera. 3 correntes que me vale como ponto alto, e faço mais uma e mais 2, que são o total de 5 correntes. 3 para o ponto alto e 2 para o intervalo de correntinha. Eu venho aqui nessa argolinha e faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntes. Venho aqui nesse anelzinho, nessa argolinha, e faço um ponto alto. Então, essa aqui é a nossa primeira carreira. Eu vou enumerar as carreiras, e as 6 correntinhas não contam como carreira, ela foi só a base. Então, a nossa primeira carreira, ela é exatamente assim. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Vamos fazer isso até termos aqui 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pronto, eu já fiz aqui os meus 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora eu vou fechar, eu sempre vou fechar, né, a carreira e começar a carreira seguinte junto aqui, para que não tenha dúvida. Aqui eu fiz 5 correntinhas, né, então eu conto 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Pronto, fiz um ponto baixíssimo, fechando aqui essa primeira carreira.
passo aqui para dentro do espaço de 2 correntes. E aqui eu dou início à segunda carreira, que vai ser da seguinte forma. Aqui já é a segunda carreira. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro desse espacinho eu faço mais 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas que eu fiz já me vale como um ponto alto. Então, as 3 correntinhas com os 2 pontos altos que eu acabei de fazer, fica aqui como 3 pontos altos. De separação, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. O chato dessa linha é porque ela fica enrolando. Então, a segunda carreira, ela é só isso. Terminei de fazer os 3 pontos altos, fiz 3 correntinhas, já venho aqui para o próximo espaço e repito a mesma coisa. Faço 3 pontos altos dentro de cada espacinho, né, da carreira anterior, que são as 2 correntinhas. Então, eu faço os 3 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes e vou repetir. Então, a segunda carreira, ela é assim. Eu vou terminar aqui a minha carreira, volto pra gente fechar junto. E já vou aproveitar e arrematar aqui o meu fio. Pronto, eu já terminei aqui a minha segunda carreira. Você conta pra ver se tem 3 pontos altos mesmo, em cada espacinho. Agora, eu vou fechar aqui a minha segunda carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Desculpa, pronto. Fecho com ponto baixíssimo. Aqui, da onde eu tô, eu vou fazer um ponto alto, que no caso são 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui no mesmo, deixa eu focar, aqui nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer, no mesmo buraquinho, eu faço mais um ponto alto. Na carreira de baixo, nós temos 3 pontos altos, vamos ficar agora com 5 pontos altos. Fiz 2 no primeiro, venho aqui no ponto alto do meio, deixa eu achar aqui. Aqui eu faço um ponto alto, olha como essa linha ali engancha. E aqui no terceiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Vou fazer mais um. Pronto, eu fiquei aqui com 5 pontos altos. Vou continuar fazendo 3 correntes de separação. Então, a terceira carreira, a repetição dela é assim. Venho nos 3 pontos altos da carreira anterior. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos. No segundo, eu faço apenas um ponto alto. E no terceiro ponto, eu faço mais 2 pontos altos, que me dá aqui um total de 5 pontos altos. Então, a nossa terceira carreira, ela é assim. E terminado de fazer aqui os pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes e repete. Pronto, já terminei aqui a minha terceira carreira. Vou fechar na terceira correntinha lá em cima, 1, 2, 3. Pronto, aqui eu finalizei a terceira carreira. Vou começar a quarta carreira, que vai ser, bem dizer, a mesma coisa que essa. Vou colocar 2 pontos altos no primeiro ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto, e no último ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Então, daqui aonde eu tô, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço. E aí, eu venho aqui nesse mesmo buraquinho, da onde eu acabei de levantar essas 3 correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Aí, eu já fiz aqui um aumento. E aqui ficaram 4 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para esses 3 pontos altos seguintes, e aqui nesse último eu faço 2 pontos altos. Voltei aqui para mostrar que a gente tem que prestar bem atenção, porque coladinho desse primeiro ponto, olha, tem um ponto alto, a gente não pode pular. Fica apertadinho, olha, mas a gente dá um jeito de entrar aqui nele, olha, e fazer o ponto alto, não pode esquecer. Se na carreira de baixo a gente tinha 5 pontos altos, nessa de cima vamos ficar com 7, porque aumentamos um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto e colocamos 2 pontos altos no último ponto alto. Aqui embaixo a gente tinha 3, aqui temos 5 e aqui vamos ficar com 7. Então, só para te mostrar que bem aqui pertinho tinha um ponto alto. Então, eu vou prosseguir aqui colocando um ponto alto para cada ponto alto
e apenas no último eu vou colocar 2 pontos altos. Pronto, eu já tô aqui com os meus 7 pontos altos. Feitos os 7 pontos altos, eu continuo colocando as 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto alto e vou repetir a mesma coisa. Então, a quarta carreira, ela é apenas isso aqui, ó. No primeiro ponto alto, a gente faz 2 pontos altos. Nos outros pontos altos, colocamos apenas um ponto alto. E no último ponto alto, colocamos 2 pontos altos. Que aí vai dar um total de 7 pontos altos. E aí, terminados os 7 pontos altos, fazemos 2 correntinhas. E essa é a repetição da quarta carreira. Pronto, já finalizei aqui a minha carreira de número 4. Para fechar ela, eu venho aqui na terceira corrente, lá em cima. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eita, que enganchou. Pronto. E aqui também a mesma coisa da carreira anterior. Aqui, nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. No mesmo lugar, aqui nesse mesmo buraquinho, eu entro e vou fazer um ponto alto. Já fiquei aqui com o meu primeiro aumento. E aqui do ladinho, olha, tem um ponto. Então, se a gente não prestar atenção, a gente acaba pulando ele, porque ele fica bem apertadinho. Então, isso aqui é uma repetição na carreira anterior. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos. Nos outros, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui no último, eu faço 2 pontos altos. Pronto, olha, aqui eu fiquei com 9 pontos altos, porque eu coloquei 2 no primeiro, um sobre cada ponto alto e 2 no último. Então, eu fiquei aqui com 9 pontos altos. Terminados os 9 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes. Eu continuo fazendo as 3 correntinhas e aqui já vou repetir. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Depois, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E lá, no último, eu faço 2 pontos altos. Aí, terminado de fazer, faço 3 correntes. E essa aqui é a repetição da quinta carreira. Pronto, tô finalizando aqui a minha quinta carreira. Venho aqui, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha lá em cima, eu entro e faço um ponto baixíssimo aqui para fechar essa carreira. Então, concluí a carreira de número 5. Agora, eu vou para a carreira número 6, que é a mesma coisa da carreira número 5. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. E aqui, nesse mesmo espacinho, vou colocar mais um ponto alto. Vou colocar um ponto alto para cada um desses pontos altos. E aqui no último ponto alto, vou colocar 2 pontos altos. Vou ficar aqui com um total de 11 pontos altos. Pronto. Tô com 11 pontos altos. Coloquei 2 no primeiro, um sobre cada um ponto alto. E no último, coloquei 2 pontos altos. Continuo fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes de separação. Lembrando que essa carreira aqui é a de número 6. Fiz as 3 correntinhas, já passo para o próximo conjuntinho aqui, que aqui tem 9 pontos altos. Mas, como eu vou colocar 2 pontos altos sobre o primeiro ponto alto, né? Tô fazendo 2 pontos altos. Vou colocar um ponto alto para cada ponto alto. E aqui no último, coloco 2 pontos altos. E aí, fica assim, ó. Com 11 pontos altos, faz 3 correntinhas de separação e repete. 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Essa aqui é a sexta carreira. Vou fazer ela todinha desse jeito e volto pra gente fechar ela. Tô finalizando aqui a minha sexta carreira. Venho aqui, né? Conto 1, 2, 3. Venho lá em cima na terceira correntinha. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Pronto. Fechei aqui a minha sexta carreira. Vou começar aqui a sétima. A sétima e essa carreira aqui vai ser a última de aumento. Na próxima carreira, a gente já vai diminuir esses pontos. Então, aqui eu ainda vou continuar aumentando. Aqui eu vou fazer 2, 3 correntinhas.
E no mesmo ponto, olha, no mesmo buraquinho aqui, eu faço mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. E nos próximos pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E aqui nesse último, eu faço 2 pontos altos. Na carreira de baixo, a gente tinha 9 pontos altos. Perdão, 9 não, 11. Aqui eu vou ficar com 13, porque vou fazer 2 no primeiro e 2 no último. E um para cada um. Pronto, já fiz aqui os meus 13 pontos altos, 13. Coloquei 2 aqui no primeiro, um para cada um e 2 aqui no final, que me deu um total de 13 pontos altos. Continuo fazendo as 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou fazer a mesma coisa, vou repetir. Aqui no primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Espera aí que a minha linha enganchou. Pronto, desenganchei minha linha. Como eu vinha falando, eu tô aqui na 7ª carreira, que é a última de aumento, né? Eu fiz aqui as 3 correntinhas, aí eu tô aqui no primeiro ponto alto, venho aqui no mesmo buraquinho, no mesmo pontinho, né? E faço mais um ponto alto, que é de aumento. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, e aqui no finalzinho eu faço mais 2 pontos altos, que vai me dar um total de 13 pontos altos. Vou seguir assim, nessa 7ª carreira, e volto pra gente fechar junto. Pronto, tô finalizando aqui a minha 7ª carreira. Só relembrando, cada motivo desse aqui tem que ficar com 13 pontos altos separados por 3 correntinhas. Então, eu vou fechar aqui a 7ª carreira, conto 1, 2, 3, aqui em cima, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar, deixa eu só desenganchar aqui minha linha. Essa é a desvantagem da linha de polipropileno, ela engancha muito. Aqui nós temos 13 pontos altos. Agora, vamos ficar com 11. Por quê? Porque vamos diminuir. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou deslizar aqui, ó. Vou passar para o segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. Olha, eu pego aqui nas 2 alcinhas. Tá vendo? Olha, passo aqui por dentro. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Pronto. Eu estou aqui sobre o segundo ponto alto. Lembrando que agora estamos dando início à 8ª carreira. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, que já é o meu primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo. Vou deixar o último sem fazer. Então, vou ficar aqui com 11 pontos altos. Você conta para dar direitinho, para poder dar certo na próxima carreira, né? Tem que ficar com 11 pontos altos. Pronto, eu terminei aqui os meus 11 pontos altos. Pulei o primeiro, fiz um ponto alto para cada ponto alto e deixei de fazer aqui, ó, no último. Vou continuar fazendo 3 correntes, 1, 2 e 3. Laço meu fio. Tá vendo que nós fizemos aqui 3 correntinhas na carreira anterior? Eu vou vir no meio aqui da segunda correntinha, aqui tem 3, eu vou contar 1, 2, aqui na segunda correntinha, eu vou entrar nela e vou fazer um ponto alto. Pronto. Por que que eu entrei dentro da correntinha? Porque o ponto aqui tá preso, olha, ele não vai sair do lugar, então... Você pode simplesmente laçar aqui a correntinha, né? Ao invés de entrar nela. Deixa eu desmanchar para te mostrar. Pronto, eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Aí, você pode simplesmente laçar aqui, olha, e fazer o seu ponto alto aqui. Mas por que que eu não gosto de fazer assim? Porque esse ponto, ele anda, olha. Ele vai, olha, pra frente e pra trás. Então, eu particularmente vou colocar, deixa eu desmanchar aqui. Pronto. Aqui tá as minhas 3 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, olha, na segunda correntinha. Se aqui eu fiz 3, é bem fácil de ver, olha. Então, conto 1, 2, venho, laço meu fio, né? Venho aqui, olha, na segunda correntinha, entro dentro da correntinha, tá vendo, olha?
Entrei dentro dela e fiz um ponto alto. Aqui, olha, o ponto não vai sair do lugar, então, fiz um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Bom, como eu disse, aí eu fiz o ponto alto aqui, dentro da segunda correntinha, fiz 3 correntinhas. Vixe, tá dando uma pane aqui no celular. Bom, e aqui vou repetir novamente, né? Olha, vou pular esse primeiro ponto alto, venho aqui pro segundo ponto alto. Lembrando que eu tô aqui na 8ª carreira. Aqui eu tenho 13 pontos altos, que vão ficar aqui um total de 11, porque vou colocar um ponto alto para cada ponto alto, até aqui o penúltimo. O último, vou deixar sem fazer. Pronto, eu fiz aqui os meus 11 pontos altos, conta porque é importante ter 11 pontos altos. Deixei o último sem fazer, né? E o primeiro também. Então, eu fiquei aqui com 11 pontos altos. E aí, eu faço uma, duas, 3 correntes, laço meu fio, venho aqui nas 3 correntinhas da carreira anterior. Não tá focando muito bem, que esse celular não é muito bom, mas eu venho aqui na correntinha de número 2. Eu entro nela e faço aqui um ponto alto. Como eu disse, você tem a liberdade de laçar as correntinhas e fazer o ponto alto. Terminar de fazer esse ponto alto, eu faço uma, duas, 3 correntes e já passo para o próximo grupinho aqui de 13 pontos altos e faço a mesma repetição. Esses 13 pontos altos vão virar 11 pontos altos, porque vou pular o primeiro e vou deixar de fazer também o último. Então, essa aqui é a 8ª carreira. Vou terminar ela e volto para a gente fechar ela juntos. Pronto, já estou finalizando aqui a minha carreira de número 8. Eu já fiz aqui o meu ponto alto na segunda correntinha, né? Fiz as 3 correntinhas e agora eu vou vir aqui na terceira correntinha. Pulo uma, duas, venho aqui na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui a minha carreira de número 8. Vamos começar agora a carreira de número 9. Vou passar para o próximo ponto alto, olha. Pego aqui nessas 2 laçadinhas, passo para o próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Fiquei aqui em cima do segundo ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, uma, duas, 3, que já é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, deixando aqui o último sem fazer. Pronto, eu fiquei aqui com 9 pontos altos, porque eu pulei aqui o primeiro, não fiz ponto alto sobre ele e nem fiz aqui no último. Então, se na carreira de baixo nós tínhamos 11, aqui ficamos com 9. Então, feitos 9 pontos altos, deixei aqui o último sem fazer. Aí, eu faço as minhas 3 correntinhas, uma, duas, 3 correntinhas. Aqui não tem as 3 correntinhas que eu fiz e o ponto alto, então eu vou contar. Aqui você pode fazer assim, ó, você pode colocar 2 pontos altos, diretamente assim, ó, laçando as correntinhas. Laçando a correntinha, pronto. Você pode fazer assim os 2 pontos altos, mas eu não gosto porque vai sair do lugar, então, eu vou te ensinar do jeito que eu vou fazer, mas eu tô te dando uma segunda opção. Desmanchei uma correntinha, vou refazer, porque eu preciso ter 3 correntinhas aqui, ó. Fiz 3 correntinhas, laço minha linha. Como eu disse, eu fiz 3 correntinhas aqui, então, eu vou contar uma, duas, venho na correntinha do meio, laço, entro dentro da correntinha, na verdade, eu entrei dentro da correntinha, e aqui eu faço um ponto alto. Laço a minha agulha, e venho aqui, olha, na correntinha do lado, eu pulei uma e fiz na segunda. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha, que é a correntinha que fica próxima a esse ponto alto. Eu entro na correntinha e faço um ponto alto. Olha a diferença, olha, não sai do lugar, tá preso, o ponto tá preso. Então, o que que nós fizemos? Fizemos um ponto alto na correntinha do meio, número 2, né? E fizemos um ponto alto na correntinha de número 3, que é a correntinha do lado. Laço meu fio, venho sobre esse ponto alto da carreira de baixo e sobre ele eu faço um ponto alto. Já estamos aqui com 3 pontos altos.
laço meu fio novamente, porque a câmera não é muito boa, né? Mas aqui tem 3 correntinhas, então eu venho aqui nessa primeira correntinha aqui, olha, a correntinha que fica do lado desse ponto alto. Eu vou entrar aqui dentro dela, tô esbarrando aqui na câmera, vou entrar dentro da correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço, venho na correntinha aqui do lado, que no caso é a correntinha de número 2. Entro dentro dela e faço mais um ponto alto. Essa última correntinha aqui, olha, eu não faço ponto nela, ela fica sem fazer ponto. Então, o que que eu fiz aqui, olha? Eu fiz 5 pontos altos, 2 pontos altos nas correntinhas, só que ao invés de laçar a correntinha, eu fiz dentro da correntinha. Então, eu fiz 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas, fiz um ponto alto sobre o ponto alto e fiz mais 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas. Terminado de fazer os pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e aqui são os 11 pontos altos que agora vão se tornar 9, porque eu pulo o primeiro ponto e também deixo de fazer no último. Vou fazer aqui os 9 pontos altos e volto para repetir essa parte mais uma vez. Pronto, já terminei aqui os meus 9 pontos altos. Vou repetir aqui essa parte mais uma vez para não ficar dúvida. Eu faço 1, 2, 3 correntes. É importante sempre fazer as 3 correntes. Lacei aqui, olha, a minha agulha. Venho aqui nas 3 correntinhas, olha, não tem mistério aqui, nem vai ficar dúvida, porque eu tô mostrando bem de pertinho. Então, tem 3 correntinhas. Conto uma, venho aqui na segunda correntinha, entro dentro dela, e aqui eu faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho nessa correntinha que fica do lado dela, entro dentro da correntinha e faço mais um ponto alto. Aí, agora eu venho aqui nesse ponto alto que fica do lado aqui das correntinhas, olha. Tá difícil focar, mas tá aqui, olha. Eu entro neste ponto alto. E agora eu já tô aqui com 3 pontos altos, mas eu preciso ficar com 5. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui nessas 3 correntinhas, venho nessa correntinha aqui, olha, essa primeira que fica do lado aqui do ponto alto. Eu entro dentro dela. É difícil, mas não é impossível entrar dentro da correntinha, não. Então, eu entrei dentro dessa primeira correntinha e fiz um ponto alto. Já fiquei aqui com 4. Venho nessa correntinha aqui do lado, entro dentro dela e fiz mais um ponto alto. Ou seja, fiquei aqui com 5 pontos altos. Tá vendo? Olha, tá preso. O desenho do ponto fica bonito porque o ponto tá preso. Então, eu prefiro fazer assim, mas você pode colocar os 2 pontos altos simplesmente laçando, né, a correntinha, tanto aqui como aqui. Tô te dando a segunda opção. Não foca não, ou celularzinho mais ou menos. Já vou pedindo aí desculpa pela imagem que não é muito boa, mas eu acho que dá para entender. Terminado aqui os meus 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. Como eu disse, essas correntinhas são importantes, tem que ser 3. E aí, eu já vou passar para o próximo grupinho de 11 pontos altos, que vão se tornar 9, porque vou pular o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e vou deixar de fazer o último. Então, aqui vão ficar 9 pontos altos. E aí, a gente faz essa repetição. Vou terminar aqui a minha carreira. Essa carreira aqui é a carreira de número 9. Eu vou terminar ela e volto pra gente fechar ela juntos. Pronto, já tô finalizando aqui a minha carreira de número 9. Já fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui, conto 1, 2, 3, venho aqui na terceira correntinha. Eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, terminamos a carreira de número 9. Agora, eu vou começar a carreira de número 10. Vou passar aqui para o próximo ponto alto. Faço deixa eu ver, faço aqui um ponto baixíssimo. E eu estou aqui sobre o segundo ponto alto. Então, vamos dar início a carreira de número 10. Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Aqui embaixo temos 9 pontos altos. Aqui vamos ficar com 7, porque eu pulei o primeiro, vou fazer um sobre cada um e vou deixar de fazer o último. Vou fazer aqui os meus 7 pontos altos e aí eu já volto.
Pronto, já fiz aqui os meus 7 pontos altos. Como eu disse, é importante ter os 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço uma, duas, 3 correntes. Deixa eu só mostrar como que tá ficando. Tá vendo? Olha, tá ficando assim. Então, eu fiz aqui os 7 pontos altos, já fiz as 3 correntinhas, laço meu fio. Aqui nós temos 5 pontos altos. Vamos ficar com 9 pontos altos. Por quê? Vou colocar 2 pontos altos aqui nessas correntinhas. Vou colocar um ponto alto para cada ponto alto desses 5 pontos altos. E vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Então, vamos lá. Aqui tem as 3 correntinhas, eu laço, né, a minha agulha. Aí, eu pulo a primeira correntinha e venho na correntinha do meio. E como eu já venho fazendo, eu vou entrar na correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui na correntinha do lado, olha. Essa correntinha do lado, eu entro dentro dela. E aqui eu faço mais um ponto alto. Já fiquei com 2. Aqui eu tenho 5 pontos altos. Eu vou colocar um ponto alto sobre cada ponto alto. E aí, eu já volto. Pronto. Até agora eu tenho 7 pontos altos, porque eu coloquei 2 aqui, né, nas correntinhas. Coloquei um sobre cada ponto alto, que aqui são 5 na carreira de baixo, então 5 mais 2 são 7. E para completar aqui os 9 pontos, que eu preciso ter 9, eu laço, né, a minha agulha. E aí, eu venho aqui nessas 3 correntinhas, venho nessa primeira correntinha, que fica aqui do lado desse último ponto alto. Eu entro dentro da correntinha. E aqui eu faço um ponto alto. Aqui é o meu ponto alto de número 8. Laço aqui a minha agulha, né? Venho aqui, olha, no ponto alto, na correntinha do lado, né? E faço mais um ponto alto. Então, aqui, olha, eu fiquei com um total de 9 pontos altos. Você conta para ver se tá direitinho os 9 pontos altos. Coloquei 2 aqui nas correntinhas, 5 pontos altos, que foi um sobre cada um ponto alto da carreira de base. E coloquei mais 2 aqui nas correntinhas. Então, fiquei com 9 pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, 3 correntes, laço aqui a minha agulha. E aqui eu tenho os meus 9 pontos altos, que vão virar 7, porque eu vou pular o primeiro. Vou vir sobre o segundo ponto alto. E vou aqui repetir os meus 7 pontos altos e eu volto para fazer só mais uma vez essa parte, para que não tenha dúvida. Pronto, já fiz aqui os meus 7 pontos altos. Lembrando que nós estamos na carreira de número 10. Terminei aqui os meus 7 pontos altos. Eu faço uma, duas, 3 correntes. Laço aqui o meu fio. Aqui tem as 3 correntinhas. Eu pulo a primeira, venho aqui, olha, na segunda correntinha. E aqui eu faço um ponto alto. Laço aqui a agulha, pego o meu fio, venho aqui nesse ponto, nessa correntinha aqui do lado, olha. Eu entro dentro da correntinha e aqui eu faço mais um ponto alto. Já ficamos com 2. Aqui eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e eu já volto. Pronto, já fiz aqui um ponto alto para cada ponto alto. Já tenho aqui no total 7 pontos altos, mas eu preciso de 9. Então, eu já lacei aqui o meu fio, né? E aqui eu tenho 3 correntinhas. Eu venho nessa correntinha que fica bem coladinha aqui do ponto alto. E aqui eu faço mais um ponto alto. Já fiquei com o meu ponto alto de número 8. Venho aqui na correntinha do lado, olha, eu entro nela e faço um ponto alto. Então, pronto, aqui eu já fiquei com os meus 9 pontos altos. Terminados os 9 pontos altos, eu faço uma, duas, 3 correntes, laço meu fio e essa aqui é a nossa repetição. Como eu estava dizendo, essa aqui é a nossa repetição da carreira número 10. Eu fiz aqui, né, os 9 pontos altos, fiz 3 correntinhas, pulei o primeiro ponto alto e vou continuar fazendo assim. Vou fechar aqui a minha carreira de número 10 e volto pra gente começar a carreira de número 11.
Tô finalizando aqui a minha carreira de número 10. Já fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Mentira, fiz 2, falta mais uma. Pronto. Fiz as minhas 3 correntinhas. E aí eu conto 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, eu entro e faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira de número 10. Agora eu vou para minha carreira de número 11. Venho para esse ponto aqui do lado, entro nele e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Laço aqui o meu fio e vou fazer aqui 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer aqui os meus 5 pontos altos. Deixei de fazer o primeiro e vou deixar de fazer o último, porque aqui embaixo temos 7 pontos altos. Pronto, fiz aqui os meus 5 pontos altos. Mais uma vez, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2... Já tenho 2, mais uma, 3. 3 correntinhas, deixa eu conferir, deixa eu desmanchar que não ficou legal. Sempre 3 correntinhas, né? Terminei os 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. Lacei aqui o meu fio. Aqui eu tenho 3 correntinhas que eu fiz na carreira anterior. Eu conto 1, 2, na correntinha de número 2, a correntinha do meio. Eu faço um ponto alto. Estamos na carreira de número 11. Aqui vamos fazer uma diminuição. Vamos diminuir 2 pontos altos no começo e vamos deixar de fazer 2 pontos altos no final. Então, daqui onde eu tô, eu fiz um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Laço aqui o meu fio. Pulo um ponto alto, pulo 2, venho aqui no terceiro ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto. Vou continuar fazendo ponto alto até ficar aqui com 5 pontos altos. Pronto, fiquei aqui com os meus 5 pontos altos. Deixei de fazer 2 no começo e vou deixar também 2 aqui no final. Então, eu fiquei com 5 aqui. Que é para fechar aqui esse desenho. Terminado aqui de fazer os meus 5 pontos altos, aí eu faço 1, 2, 3 correntes, laço aqui o meu fio, venho aqui nessas 3 correntinhas, pulo a primeira, venho na segunda, na correntinha do meio, e aqui eu faço um ponto alto, tá vendo? Olha, tá ficando assim. Terminar de fazer o ponto alto nessa correntinha aqui do meio, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço meu fio. Essa parte aqui é como se fosse uma pétala, é como se esse desenho fosse uma flor, né? Isso aqui fosse a parte da pétala. Então, olha, aqui eu tenho 7 pontos altos. Eu vou pular esse primeiro ponto e venho aqui para o segundo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até que aqui fique com 5 pontos altos. Por quê? Vamos diminuir aqui no começo e também vamos deixar de fazer aqui no final. Vou fazer aqui 5 pontos altos, contando com esse, e eu já volto. Pronto, eu terminei aqui os meus 5 pontos altos. Deixei de fazer o último e deixei de fazer o primeiro. Eu faço 1, 2, 3 correntes, laço aqui o meu fio, venho aqui nessas 3 correntinhas, venho na correntinha aqui, olha, do meio, correntinha de número 2, e faço aqui um ponto alto. Tá vendo? Aí, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço aqui o meu fio, aqui eu tenho 9 pontos altos. Vou pular o primeiro, vou pular o segundo, venho aqui sobre o terceiro ponto e faço um ponto alto. E vou seguir assim fazendo até ficar com 5 pontos altos. Pronto, terminei aqui os meus 5
Mentira, ficou faltando um, fiz 4, aqui é o quinto. Ou eu desmanchei, não prestei atenção. Agora sim, fiquei com os meus 5 pontos altos, lembrando que essa carreira é a carreira de número 11. Terminado aqui esses 5 pontos altos, eu faço uma, duas e 3 correntes. Então, essa aqui é a repetição dessa carreira de número 11. Deixei de fazer esses 2 pontos, né? Fiz as 3 correntes, venho aqui nessas 3 correntes, venho na correntinha do meio, e aqui eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntes, laço, e aqui tem 7 pontos altos. Vou deixar de fazer o primeiro e o último, ficando aqui com um total de 5 pontos altos. E eu acabei de descobrir aqui que a minha linha não vai dar para fazer a toalha toda nessa cor. Eu queria fazer ela toda na cor amarelo, mas essa linha não vai ser o suficiente. Então, eu vou fazer o bico, que aqui no caso é os corações, né? Eu vou ter que fazer de uma outra cor. Então, eu vou olhar aqui qual é a cor que eu vou fazer. Mas não vai dar para fazer todo nessa cor, não. Eu pensei que o fio fosse suficiente, mas não vai dar. Paciência, né? Bom, continuando aqui, lembrando que estou na carreira de número 11. Então, essa aqui é a repetição da carreira número 11. Só você voltar um pouquinho o vídeo aí que você vai entender, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha carreira de número 11 e eu já volto. Tô finalizando aqui a minha carreira de número 11. Conto uma, duas, aqui na terceira corrente, lá em cima, eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizei a minha carreira de número 11. Só para você saber onde que a gente tá. Terminamos a carreira de número 11. Agora, eu vou caminhar aqui para esse próximo ponto alto, pego aqui nas duas laçadinhas e vou ficar aqui sobre esse segundo ponto alto. Aqui na carreira de baixo, a gente tem 5 pontos altos. Deixa eu ajeitar aqui minha toalhinha. Pronto. Que aqui, no caso, é como se fosse a pétala, né, da flor. Então, aqui, estamos começando agora a carreira de número 12. Já estou aqui sobre o meu segundo ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, 3. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, ficando aqui com um total de 3 pontos altos. Essa carreira aqui é a carreira de número 12. Fiquei aqui com os 3 pontos altos, deixei de fazer o primeiro e deixei de fazer o último. Agora, eu vou fazer uma, duas, 3 correntes, laço aqui o meu fio. Aqui eu não tenho 3 correntinhas, agora eu venho aqui na correntinha do meio, a correntinha de número 2, e aqui eu faço um ponto alto, tá vendo? Faço uma, duas, 3 correntes, laço meu fio, venho aqui nessas 3 correntinhas, pulo a primeira, venho na correntinha de número 2 e faço aqui mais um ponto alto. Estamos na carreira 12. Agora eu faço uma, duas, 3 correntes, laço meu fio. Isso aqui é aquele desenho que a gente vinha fazendo. Aqui temos 5 pontos altos. Pulo um, pulo 2. No terceiro ponto alto, eu entro aqui nele. E aqui eu faço um ponto alto. Tá vendo? Aí eu conto uma, duas, 3 correntes. Venho aqui nessas 3 correntinhas. Venho na correntinha do meio, a correntinha número 2. E aqui eu faço mais um ponto alto. Esse barulho aí é o rapaz que tá passando uma máquina na grama aqui do sítio. Então, tá ficando assim. Fiz esse ponto alto. Continuando aqui, fiz o ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntes. Deixa eu puxar aqui meu fio que agora fez foi cair. Bom, fiz aqui as 3 correntes. Eu venho aqui nessas 3 correntinhas da frente, venho na correntinha de número 2 aqui, olha. E aqui eu faço mais um ponto alto.
Tá ficando assim. Essa parte aqui já é, ó, da pétala. Aqui tem 5 pontos altos. Daqui eu faço, deixa eu focar novamente. Faço 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, pulo 1, ponto alto. Não vai se confundir, aqui a gente tem que ficar com 3 pontos altos. Então, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo. Retomando aqui o vídeo, que eu precisei parar porque o barulho estava grande com a máquina de cortar grama aqui pertinho, então eu tô exatamente onde eu parei aqui. Embaixo tinha 5 pontos altos, aqui ficamos com 3. Aí, terminado de fazer esses 3 pontos, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço, lembrando que essa carreira aqui é a carreira de número 12. Aí, aqui na frente eu tenho essas 3 correntes, eu venho aqui na corrente do meio, e aqui eu faço um ponto alto. Eu faço 1, 2, 3 correntes, laço. Aqui eu tenho mais 3 correntes, venho na corrente aqui do meio. E aqui eu faço mais um ponto alto. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntes, laço. E aqui, olha, aquele desenho, como se fosse um balãozinho. Aí, aqui eu fiz as 3 correntes, lacei aqui, peguei aqui a linha, e aqui tem 5 pontos altos. Conto 1, 2, venho aqui no terceiro ponto alto, esse ponto aqui do meio. E aqui eu faço um ponto alto. Tá ficando assim, carreira de número 12. Aí, agora eu faço 1, 2, 3 correntes, laço. E aí, eu venho nessas 3 correntes aqui, venho nessa corrente do meio, a de número 2, entro nela. E aqui eu faço mais um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Laço aqui o meu fio, venho nessas 3 correntes aqui, venho na corrente do meio, a de número 2. E faço aqui um ponto alto. Aqui agora já é aquela parte que como se fosse uma pétala. Aí, daqui onde eu tô, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço, e aqui tem 5 pontos altos. Agora, vamos ficar com 3. Pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. Venho pro próximo, faço um ponto alto. Venho aqui pro próximo e faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Tá vendo, olha? Aí, feitas as 3 correntes, eu laço aqui o meu fio, venho para as 3 correntinhas à frente e faço um ponto alto. Então, eu acho que já deu para entender como que faz essa carreira aqui, né? Eu fiz o ponto alto, faço 1, 2, 3 correntes, laço, venho nessas 3 correntinhas à frente e faço um ponto alto. Faço 1, 2... Opa, que enganchou. Fiz 1, 2, 3, laço. E aqui já é aquele desenhozinho que a gente fez, olha. Aí, eu conto 1, 2, 3. Venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. É só você voltar um pouco o vídeo que você vai entender o que a gente fez aqui, ó. Vou terminar essa carreira de número 12 e volto pra gente começar a carreira de número 13. Pronto, tô terminando aqui a minha carreira de número 13. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas, aí eu venho aqui, conto 1, 2, e aqui em cima, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui a carreira de número 13. Você vê se essa parte aqui, que é como se fosse a pétala de uma flor, tem que terminar com 3 pontos altos aqui, porque na carreira de baixo a gente tinha 5. E entre esses 3 pontos altos e o outro aqui,
tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos de 3 correntinhas e um ponto alto. Espero que você esteja entendendo. Eu acho até que vou deixar os comentários ligados nesse vídeo, por caso de alguém ter ficado aí com alguma dúvida. Então, agora eu vou começar aqui a carreira de número 14. Finalizamos aqui a carreira de número 13. E aqui aonde eu fechei com o ponto baixíssimo, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que me vale como ponto alto. Venho aqui nesse próximo ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Na verdade, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto para cada correntinha, um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, essa carreira é toda assim, de ponto alto, toda fechada. Eu vou continuar colocando dentro da correntinha, tá vendo? Olha, você pode colocar, você pode simplesmente laçar aqui, né, e fazer o seu ponto alto. Mas, minha linha aqui enganchou de novo, eu vou continuar colocando dentro das correntinhas. Então, essa carreira 14, ela é toda assim, fechada, com pontos altos. Tá vendo, olha? Aqui eu tenho 3 pontos altos, fiz 3 pontos altos. Aqui eu tenho 3 correntes, coloquei 3 pontos altos. E vou desmanchar esse, que eu não achei que ele ficou bonito. Eu quero que fique dentro da correntinha. Então, eu vou seguir aqui fazendo essa carreira todinha, colocando um ponto alto sobre cada ponto alto, um ponto alto dentro das correntinhas e um ponto alto aqui. Vou seguir fazendo assim e eu volto pra gente fechar essa carreira juntos, tá bom? Vou seguir aqui. Pra mim vai demorar um pouquinho mais porque eu tô colocando dentro, né, na correntinha. Então, essa carreira é só isso. Onde tem ponto alto, bota um ponto alto. Se aqui tem 3 correntinhas, coloca 3 pontos altos. Se aqui tem um ponto alto, coloca um ponto alto. Eu acho que deu pra entender. Essa carreira aqui é a mais fácil que tem. Pronto, eu terminei aqui a minha carreira de número 13. Como eu disse, olha, onde era ponto alto, eu fiz um ponto alto. Onde era 3 correntinhas, eu coloquei um ponto alto dentro de cada correntinha, um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, onde eram 3 pontos altos, eu coloquei um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, agora eu tô finalizando aqui essa carreira de número 13. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na correntinha lá em cima. E pronto. Eu não vou continuar o bico de acabamento com essa linha, porque ela não é o suficiente. Então, aqui, eu vou cortar aqui o meu fio. E as próximas carreiras serão as carreiras do bico de acabamento, né? Que é o bico coração. Como essa linha não vai dar, eu vou fazer com essa linha aqui, que ela também é da rainha, olha. Essa linha aqui é a rosa fluorescente. Então, é a mesma Tex, é da mesma marca, eu vou fazer o bico de acabamento com ela. Porque essa linha aqui não vai dar. Só que eu não vou fazer nesse vídeo, por quê? Porque a memória do celular já tá cheia, não vai suportar fazer outro vídeo. E eu tentei explicar o máximo que eu pude para que não ficasse dúvida, né? Então, essa parte aqui, né, do acabamento aqui, do bico coração, olha, eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom? Então, obrigada a você que ficou comigo até agora. Vou diminuir aqui um pouco o zoom da tela. Olha, a nossa base, ela ficou assim, olha. Finalizamos aqui a carreira de número 13, desse jeito. E no próximo vídeo eu já vou ensinar a fazer, olha, o biquinho de acabamento em forma de coração. Então é isso, obrigada a você que ficou comigo até aqui. E eu acho que eu vou deixar os comentários ligados, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, apesar de eu ter explicado o máximo que eu consegui, né, bem detalhado, mas pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida. Então, no próximo vídeo eu vou fazer esses corações, mas como eu disse, vou fazer com essa linha, tá bom? Então é isso. Tchau, gente.